Graça e paz mais que vencedores, uma noite abençoada para você, para a sua família. Estamos de volta para mais esse momento glorioso de meditação na Palavra de Deus. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso Anoitecer com a Palavra, esse momento tão importante que acontece todos os dias aqui nesse canal, sempre às 18 horas. E eu estou aqui torcendo que você esteja bem, que vocês estejam alegres, felizes, porque afinal de contas, o seu nome está escrito no livro da vida. Se o teu nome está lá no livro da vida, então alegre-se, não importa o que você está enfrentando. Isso aí é um detalhe. Eu sei que nenhum de nós gosta de passar por momentos ruins, por tempestades, mas se a gente passa por lutas e preservamos a fé, a nossa comunhão com Deus, preservamos a nossa lealdade ao Senhor, isso é o que importa, porque o nosso nome vai continuar lá, escrito no livro da vida. E aqui, nesse mundo, você vai lutando, vai se esforçando a cada dia, tentando resolver uma coisa, outra. Uma hora você vence, outra hora você não consegue vencer. O dia você está muito animado, tem outros dias que você não está tão animado, mas se você está com o nome escrito lá, olha, vai valer muito a pena, porque o importante mesmo é a sua salvação. A vida aqui é muito curta, nós sabemos disso, é passageira e a vida eterna, meu irmão, é o que importa. Devemos lutar para vivermos bem aqui nessa terra, bem com a família, bem com as pessoas, fazer o bem a todos, sempre que possível ajudar os outros, sempre que possível romper na vida, alcançar uma promessa, uma bênção, uma conquista, mas a maior vitória é para depois dessa terra. Amém? Que você receba essa força para continuar lutando e assim que você preserve a sua comunhão com Deus em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode escrever aí nos comentários. Glória a Deus, aleluia, amém, louvado seja Deus. Que você possa glorificar a Deus nesse momento em nome de Jesus. Queridos, eu tenho uma palavra hoje muito importante. Eu vou ler aqui um texto que está em Filipenses 4, versículos 4 e 6. E eu vou falar um pouquinho desse texto, depois vou contar um testemunho aqui, né, de um missionário que eu acompanho, e só para fortalecer sua fé e para você entender que você tem motivos para agradecer a Deus, para servir ao Senhor com alegria, porque mesmo que você esteja enfrentando um problema, luta, situação ruim, tem gente sofrendo, assim, coisas piores do que você, com certeza. Amém? Então, eu vou contar esse testemunho e depois eu vou fazer uma aplicação aqui em nossa vida para você entender que você pode hoje exaltar a Deus, independentemente daquilo que você está vivendo nesse momento. Amém? Filipenses 4, versículos 4 e 6, assim está escrito: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. E eu faço aqui uma observação. Se fosse para a gente ficar triste quando não consegue as coisas, a palavra diria, alegre-se no Senhor, mas se estiver triste, não se alegre, né? Essa alegria aqui independe, né, de qualquer coisa, independente de qualquer situação, né? Então, alegrem-se sempre, em qualquer circunstância, alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Aí o verso 6, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. Sempre que eu leio essa carta aos Filipenses, você que me acompanha de algum tempo, você sabe que eu faço menção do contexto, né, da situação
que o apóstolo Paulo estava vivendo nesse momento que escreveu essa carta. É muito importante, né, você entender, e eu sempre estou repetindo, porque sempre tem alguém que está assistindo o vídeo e não sabe, né, a situação que o apóstolo Paulo se encontrava nesse momento que ele escreveu a carta aos Filipenses. Ele estava preso, é isso mesmo. Quando Paulo escreveu essa carta, a epístola, né, para a igreja que estava em Filipos, ele estava preso, isso mesmo. E mesmo assim, numa situação de tanto sofrimento, de limitações, ele envia essa carta, e que é conhecida no meio teológico como a carta da alegria. É isso mesmo. Filipenses é conhecida como a carta da alegria porque Paulo falou muitas vezes sobre essa palavra alegria, ou palavras correlacionadas a essa palavra alegria, para transmitir à igreja um recado: olha, vocês precisam viver alegres, felizes, independentemente das situações que vocês enfrentam na vida. Essa era a mensagem de Paulo aos Filipenses. E aí eu quero contar para você aqui um testemunho, porque isso aqui, esse testemunho serve para motivar você a se alegrar no Senhor, independentemente do que você está passando agora. Ah, pastor, mas eu estou enfrentando um problema muito sério na família, no casamento, nas finanças, na saúde. Olha, não importa. Mesmo assim, vai tentando resolver e alegrando-se no Senhor. Vai lutando, fazendo guerras, mas alegrando-se no Senhor. Vai insistindo para romper na vida, mas alegrando-se no Senhor. Não vai para a guerra murmurando, não vá para a sua luta zangado, chateado, triste, reclamando. Isso aí vai te atrapalhar. Enfrente as guerras de cabeça erguida, olhando para Jesus, e você vai ter motivos para se alegrar, mesmo diante de uma situação difícil. Então eu quero contar esse testemunho, né? Eu sigo um pastor missionário, ele faz missões na África, e há uns 2 anos mais ou menos, eu acompanhei uma viagem que ele fez a Zimbábue, lá na África. E deixa eu relatar para você um pouquinho daquilo que ele falou sobre a sua viagem, durante a viagem que ele estava fazendo. Ele disse que lá em Zimbábue estava já há 2 anos sem chover. Naquela época, uns 2 anos, né, mais ou menos ele falou isso, que lá em Zimbábue estava já há uns 2 anos sem chuva. Agora, eu pergunto a você, você já parou para pensar sobre isso? Pare um pouquinho e pense nessa situação, né? Uma cidade, um estado, uma nação, um país que passa 2 anos sem chover, como é que fica? Mesmo assim, aqueles irmãos permanecem servindo a Deus. Outra coisa que ele falou é que lá são 5 milhões de pessoas passando fome naquela época. 5 milhões de pessoas sem ter o que comer. E aqui em nosso Brasil, quantas pessoas também que estão passando por dificuldades, que não tem nem o básico muitas vezes. Quantas pessoas morrendo de fome no mundo todo. E você, querido, tem café da manhã, você tem almoço, você tem jantar, tem até lanche, não é? Tem até lanche. Então, eu estou contando isso para que você entenda que você tem motivos para dar graças a Deus, né? Que Deus tem te abençoado, você tem motivo para alegrar-se no Senhor, porque Deus tem abençoado a sua vida. Outra coisa que aquele pastor falou é que lá em Zimbábue, eles naquela época estavam fazendo uma refeição por dia. Eles acordam pela manhã, não tomam café, não tem o lanche, 9, 10 horas da manhã,
não tem almoço, só fazem uma refeição, eles preferem jantar do que almoçar. Então eles jantam. Agora pare, você está aí na sua casa e tem seus filhos, Deus o livre, né, de acontecer isso, mas você ter apenas o jantar para dar seus filhos. Por isso que eu estou dizendo aqui, você tem motivo para se alegrar no Senhor, você tem motivo para celebrar Deus, porque apesar de tantas lutas, você tem todo dia o pão com fartura na sua casa, graças a Deus por isso. Então, alegre-se no Senhor, alegre-se em Deus sempre, aleluia. E outra coisa que aquele pastor falou, né, ele contou que ele pregou lá em uma reunião, e quando ele terminou o culto, era por volta de 1h da tarde, aproximadamente 1h da tarde, e ele estava, dizendo ele no testemunho, ele estava exausto, muito fraco, com muita fome, mas não tinha nada para comer. Olha que coisa triste, né? Eu prego em muitas igrejas fora, muitas igrejas que eu vou ministrar, a gente sabe, no final do culto, sempre somos levados a um lugar para um jantar, alguma coisa, né? Um lanche bem reforçado, né? Suco, daquilo que você quiser tomar, você escolhe o que quer comer. Então, imagina você pregador, acabar de ministrar uma palavra que você fica exausto, você se esgota muitas vezes e não ter o que comer, não ter um lanche, um suco para beber, uma refeição. Então, queridos, a gente perde até as palavras, né? Eu fico aqui pensando uma situação dessa. Por isso, queridos, que vocês que me assistem agora, decidam se alegrar no Senhor, mesmo com lutas, com dificuldades. Eu sei que a sua vida está muito melhor do que a vida desses irmãos lá em Zimbábue, que nem mesmo a alimentação correta, adequada tem, diante da luta, da dificuldade que eles vivem. Que você possa entender que mesmo diante de problemas grandes, você tem tido uma vida muito abençoada por Deus. Deus tem te abençoado, tem te guardado, e que você possa pensar nessa palavra hoje. Alegre-se sempre no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Amém? Eu quero pedir a você que escreva esse versículo aqui nos comentários. Filipenses 4 e o verso 4. Eu vou até deixar aqui no comentário fixado para você, se quiser copiar e colocar aí nos teus comentários. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Escreva esse versículo aí nos comentários, declarando essa palavra profética para todos que vão entrar aqui nesse vídeo para assistir. Amém? Que Deus continue abençoando a vida de todos e que essa palavra permaneça em teu coração, que você possa hoje se levantar e declarar que você é feliz, alegre, que você vai sempre viver diante do Senhor com alegria. Amém? Papai querido, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por essa noite abençoada, por esse momento tão especial na tua santa presença. Obrigado, meu Deus, por tudo de bom que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos do Senhor, pelas bênçãos de Deus que tem alcançado a nossa casa, a nossa família. Meu Deus, abençoe esse irmão, essa irmã que está aqui, que apesar das suas lutas, que eu sei que podem ser grandes, podem ser muitas, mas eles têm motivo para viverem alegres na presença de Deus. Ó Senhor da glória, continua abençoando a vida de todos, que a presença do Senhor seja uma razão, seja um motivo suficiente para esta pessoa se alegrar em Deus, mesmo que ela não tenha o que
queria ter, mesmo que ela não tenha alcançado ainda o que deseja alcançar, ela tem o Senhor e tem a provisão necessária, tem o suprimento diário. Oh, meu Deus, que ela possa entender isso, que ela possa, meu Deus, valorizar as bênçãos do Pai, as promessas de Deus e tudo que o Senhor tem colocado em suas mãos. Abençoe, fortaleça a todos. Muito obrigado pelo perdão dos pecados, obrigado pela tua presença em nossa vida, obrigado por tua palavra, obrigado por tudo de bom que o Senhor tem realizado em nossa vida. Te louvamos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Para sempre seja louvado o nome do Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Deus abençoe, um forte abraço. Você nasceu para vencer.